Um bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro. Juntos vamos celebrar a Eucaristia. Neste domingo lembramos a vocação dos leigos e leigas, a presença dos batizados na vida da igreja, que com a sua presença iluminam o mundo com o seu testemunho, tornando o Evangelho atuante e presente na história. E também lembramos da vocação especial dos catequistas na vida da comunidade. E assim, irmãos e irmãs, acolhidos e congregados na força do Espírito para celebrarmos juntos a Eucaristia, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de todos nós, pecadores. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, a palavra que nós acabamos de ouvir, primeira coisa que nós devemos lembrar: Deus não castiga, corrige. É diferente. Às vezes, desde pequeno, nós escutamos estas palavras: cuidado, Deus castiga. E nós fomos crescendo ouvindo isso e criando uma imagem severa de Deus, tendo medo de Deus.
De Deus nós não temos medo, nós temos temor, fruto da obediência, da fidelidade. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus nosso Pai, Ele nos corrige, e esta atitude é uma atitude de amor, de misericórdia para conosco, como os pais têm para com os filhos. Um amor que não tem fim, e por causa do amor, Ele se preocupa, e Ele nos corrige para retomarmos o caminho. Deus não é Deus não é conivente com os nossos erros, mas nos ama com um amor exigente, como aquele manifestado na cruz para nos salvar. O Evangelho lembra, nos amou tanto que entregou sua vida por nós, deu a sua vida para garantir a nossa salvação, nos amou até o fim. Por isso, o amor de Deus que nos corrige não é castigo, mas é caminho da nossa salvação. Meus irmãos, ninguém se salva por privilégio, ninguém se salva porque pertence a esse grupo ou aquele, a este povo ou aquele, a esta igreja ou aquela igreja. A salvação é prêmio dos que aprendem a unir a sua vida a Jesus Cristo, que aprendem a traduzir na sua vida aquilo que acreditam, quando unem a fé que garante a nossa salvação com a vida, aplicam na vida aquilo que aprendem. Não basta só saber, é preciso viver aquilo que acreditamos. Saber, até os demônios sabem. Agora eles não vivem, eles não testemunham, praticam o contrário. Não basta só saber, é preciso viver. E lembrou para nós a segunda leitura de hoje: é necessário firmar as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, tornar reto os caminhos, para não tropeçar, mas antes ser melhorado. É preciso, meus irmãos, firmar a nossa vida no caminho de Jesus, no caminho do Evangelho, acolher com alegria. E a nossa vida deve mostrar aquilo que nós acreditamos. Há um beato na igreja chamado Carlos de Foucault, e ele lembra uma frase que traduz a sua vida: é preciso gritar o Evangelho com a vida. Com palavras é mais fácil, mas mostrar com o nosso viver a força e a alegria do Evangelho é a nossa missão, é a missão de todo batizado. E hoje nós lembramos esta vocação. Todos nós temos que levar a força do Evangelho, este fermento que transforma a nossa vida e o mundo, para os ambientes onde nós estamos. A igreja, ou melhor, as pernas da igreja, a boca da igreja, as mãos da igreja são as nossas. Ela vai onde nós vamos, ela fala onde nós falamos, e ela faz o que nós fazemos. Nós
somos os responsáveis de levar esta boa notícia, de fazer com que a palavra penetre todos os ambientes. Nós é que temos que levar o Evangelho para dentro da nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de lazer. Se nós não levamos, quem vai levar? Se bem que a palavra falou, se nós nos calarmos, até as pedras falarão. E ela fala, ou melhor, a natureza grita por nós. Vemos isso a todo momento. Mas é preciso que nós saibamos mostrar aquilo que nós acreditamos. Por isso, meus irmãos, todos são chamados a participar desta alegria. Quando perguntam para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não dá a quantidade, não responde nem que são poucos e nem muitos. Ele apresenta as condições. Como nós nos salvamos? E ele usa uma imagem e diz: a porta é estreita. Não é um portão largo, que entra e sai como nós queremos. Não. O caminho é o Evangelho. A porta para entrar na proposta de Jesus, no reinado de Jesus, assumir o jeito de Jesus, tem as suas exigências. A porta é estreita. Muitos tentarão, mas não vão passar. Meus irmãos, a porta para entrar no reinado, na dinâmica de Jesus, exige de nós amar, serviço, aprender a perdoar, a partilhar, a ser justo, fraterno e acolhedor. Exige de nós tudo isso. Senão, a gente não consegue passar pela porta. Ontem eu lembrei na reflexão, eu fui a Portugal e nós fomos conhecer um mosteiro em Alcobaça, perto de Fátima, nos arredores de Fátima. E lá é um mosteiro construído no final da Idade Média, mas com toda a mentalidade ainda da Idade Média, muito grande. E na entrada do refeitório, um grande salão bonito, tem uma porta estreita, bem estreita. E vez por outra, o abade, ele ficava na porta e todos tinham que passar, todos os membros da comunidade tinham que passar por aquela porta estreita. Os que não passavam eram submetidos a uma dieta, a um jejum, porque tinham cometido o pecado da gula, comido mais do que devia. Eu não passei. Não deu, mesmo empurrando não dava. A dinâmica, o aprendizado. É preciso entrar na dieta de Jesus. É preciso aprender o caminho do Evangelho. Senão, meus irmãos, nós vamos engordando, ou nós vamos carregando bagagens que nós vamos acumulando no caminho, pela nossa ganância, pela nossa vaidade, pela nossa desobediência, pelo nosso descuido. Abandonamos o caminho de Jesus e vamos nos fartando de coisas que não nos fazem bem.
Hoje a gente diz: precisamos de uma alimentação saudável, porque senão a gente busca outras coisas que não nos fazem bem. E é preciso aprender a dieta de Jesus, porque senão, com essas bagagens, nós não passamos na porta estreita. Nós não entramos no caminho do Evangelho. Por isso, meus irmãos, é preciso abandonar as coisas que vamos acumulando, bens, riquezas, vaidades, injustiças, para poder deixar de lado este volume e assumir o caminho do Evangelho. Não adianta dizer que rezou bastante, que ouviu as palavras do Mestre ou participou das refeições com ele, para alcançar a alegria de passar pela porta estreita. É necessário a vivência da justiça e do amor, que provocam relações de fraternidade e de justiça, base de uma nova sociedade. Nós não vamos construir um mundo melhor por decreto. Nós vamos construir o mundo melhor aprendendo, para nós que temos fé, do caminho de Jesus. Que daí a nossa vida traduz o que nós aprendemos. E com a nossa participação, com a nossa presença, como eu disse, a boca da igreja somos nós que falamos no mundo. As mãos da igreja são as nossas que realizam a caridade no meio dos irmãos. E ela vai chegando onde nós chegamos. Ali nós vamos fermentando novas relações, mais justas, humanas e fraternas. Vamos mostrando que o reino de Jesus acontece pelo comprometimento de cada um de nós. Que Deus nos ajude a fazer todo o esforço possível para passar pela porta estreita, adequando a nossa vida ao ensinamento de Jesus. E por isso nós rezamos, pedindo ao Senhor que eu seja sincero na vivência da minha fé e consiga passar pela porta estreita, amando, servindo e vivendo fraternalmente. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.